panel. I'm delighted to invite up to the stage a panel on catalytic and blended finance. Leading the panel is Thais Ferraz from ICS, and along with Thais is Philippe Caffer from CPI The Lab Brazil, Marcela Paranhos from TNC, André Carvalhal from BNDES, Viviana Kwan from Santander, Gustavo Luz from Fundo Vale, and Andrea Azevedo from Fundo JBS pela Amazônia. Warm welcome to you all. Obrigada. Bom dia a todos e todas. A gente vai falar um pouquinho, foi ótimo, já tivemos uma boa visão geral do assunto nessa manhã. E, para ilustrar um pouco, né, do potencial que existem nas soluções baseadas na natureza, a gente sabe que a Amazônia é como a maior floresta do mundo, mas possui os estados com os menores IDHs do país. E isso ilustra um pouco a necessidade, né, de nós conseguirmos avançar com essa agenda das soluções baseadas na natureza, que, claro, não vão ser a solução para tudo. Então, quando a gente fala de um novo modelo de desenvolvimento econômico, as soluções baseadas na natureza se mostram como uma das formas, mas muito importante. E a gente tem um caminho a ser percorrido para que essa escala aconteça. Então, para ilustrar um pouco, atualmente, aproximadamente 154 bilhões de dólares são investidos por ano no mundo inteiro em soluções baseadas na natureza. O setor privado contribui só com 17% desse valor. E a necessidade de investimento para que a gente consiga atingir as metas do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global em 1,5 graus seria de 674 bilhões. Então, isso mostra um pouco o caminho que a gente tem a ser percorrido. E um dos gargalos que frequentemente é apontado nessas discussões é ainda a necessidade de nós trazermos mais capital catalítico para que a gente consiga trazer, sim, mais investimento do setor privado. E, nesse painel, a gente vai discutir com quem está fazendo isso. Então, tem alguns exemplos nessa mesa. Eu não vou falar o currículo de todos, mas a gente tem a participação da Andrea pelo Fundo JBS, Fundo pela Amazônia da JBS, a Marcela Paranhos, da TNC, e também representando o IFEC, o Gustavo, do Fundo Vale, a Viviane, do Santander, o André, do BNDES, e o Felipe, pelo CPI, o Lab CPI. Eu vou começar a nossa discussão com o Felipe. E aí a gente tem aqui já um desafio de 5 minutos para cada painelista. Depois a gente tem uma rápida rodada de discussões para que a gente consiga cumprir com o nosso tempo. O Felipe vai trazer um pouquinho dos exemplos que ele vê e também alguns aprendizados dos casos do Lab. Excelente, Thais. Fiquei feliz com o minuto adicional, pensei que fosse só 4. Bom, basicamente, eu vou até complementar um pouco os números que você trouxe. Em termos de finanças climáticas, os fluxos de financiamento globalmente vêm crescendo ao longo dos últimos 10 anos. No último levantamento do Climate Policy Initiative, a gente verificou que a gente atingiu 1,3 trilhões de dólares globalmente para investimentos ligados a clima. Só que, quando a gente compara e avalia quanto que precisa efetivamente de recursos para endereçar e manter, né, o aquecimento global em até 1,5 graus, e relacionado com o Acordo de Paris, deveria ser pelo menos de 5 a 6 vezes esse montante. E aí, isso até 2030, e depois teria que ser ainda mais alto. Então, aqui, o que eu queria enfatizar é a importância, né, de aceleradoras e incubadoras, tanto de empresas quanto de instrumentos financeiros, porque um dos principais gargalos, né, que a gente escuta muito de investidores é falta de bankable projects, falta de projetos financiáveis. E a gente precisa capacitar, então, as empresas, pequenas e médias empresas que estão relacionadas a esse ecossistema, para ser aptas a receber
financiamento dos instrumentos financeiros. E os instrumentos financeiros também não estão muito acostumados com a ideia de blended finance. Então, existe também uma capacitação nesse sentido. Então, esse primeiro momento queria, então, enfatizar, né, essa importância. E aí, a gente, no CPI, né, eu sou responsável pelo programa do Lab no Brasil, mas o CPI, globalmente, eles têm nós temos uma série de programas relacionados a esse tema, né? O primeiro, então, é o Lab, que é uma aceleradora de instrumentos financeiros voltados para clima, com foco em blended finance. Então, a gente teve no passado alguns instrumentos que foram acelerados e foram implementados mais recentemente. Então, um exemplo do CRA Conexus, CRA RCF, o CRA da Natura, todos esses foram CRAs, porque foi uma primeira fase de implementação, mas os projetos que foram desenvolvidos eram mais relacionados com incorporação de fundos de investimento. Bom, num outro lugar, a gente tem o CLIC, que é o Climate Shot Investor Coalition, foi lançado faz 2 anos na COP, e o CPI faz o secretariado. O foco do CLIC é incubar pequenas e médias empresas ligadas a sistemas agroalimentares ao redor do mundo. O primeiro foco foi a África, e agora o objetivo é crescer para o Brasil. E aí, finalmente, tem um outro programa chamado CC Facility, que é Catalytic Climate Finance Facility, que é uma parceria do CPI com a Convergence, que o objetivo é fornecer o primeiro capital para os instrumentos financeiros que já estão num nível de maturidade mais desenvolvido. Tá? E aí, um exemplo que teve recentemente é o Masal Hub, que é uma empresa africana que foi incubada dentro do CLIC e recebeu depois, posteriormente, investimento do Catalyst Fund, que foi um instrumento acelerado pelo Lab. Então, só para mostrar como o ecossistema ele se complementa. E a gente tem inúmeras iniciativas, não só do CPI, mas outras relacionadas principalmente em incubação de negócios na Amazônia, e, enfim, que lida mais com vulnerabilidades sociais, que é importantíssimo estarem alinhadas para receber os projetos futuramente, receber os recursos futuramente. E aí, bom, eu tenho mais 1 minuto. Eu vou falar rapidamente sobre os projetos atuais do Lab, que a gente toca aqui na região. Então, o primeiro é o Amazon Food and Forest, que a gente vem desenvolvendo junto com o Impact Bank e a TNC. O objetivo desse instrumento é uma plataforma para catalisar recursos para a sociobio da Amazônia. Né? Então, como a gente desenvolve as comunidades locais ali existentes, que muitas vezes é muito difícil de criar mecanismos financeiros para atrair capital privado, que normalmente está mais associado com filantropia. Então, a gente vem desenvolvendo esse produto para desenvolver localmente essas comunidades, incluindo comunidades indígenas, ribeirinhas, etc. Um outro é o Wild Harvest Bond. É um projeto, né, focado também na região amazônica, mais amplo. E aqui o foco é desenvolver estruturas financeiras para corporações e, a partir daí, elas consigam desenvolver o value chain delas. Então, esse é um outro projeto. O proponente foi a Amazon Investor Coalition e o programa é o de carbono recuperável da Conservation International, que também é uma parceria nossa. E, por fim, o Growth Next Generation Agriculture, que é um programa da Thrive com o Instituto Folio. Né? Esse inclusive, eles estarão hoje aqui para apresentar, que é um instrumento focado em desenvolver a indústria de bioinsumos como um primeiro passo para a agricultura regenerativa. Então, assim, são diferentes desses projetos entre si, mas todos são nature-based solutions. E a ideia é assim, por mais que seja difícil, né, atrair o capital privado para tanto, existe um caminho claro. E é isso que eu queria trazer aqui um pouco para vocês. Obrigado, Thais. Obrigada, Felipe. Eu vou passar para a Marcela agora, para contar um pouquinho da experiência do IFEC e um pouco também relacionado à agricultura, né, que acho que vai ser uma perspectiva interessante de trazer para o debate também. Obrigada, Thais, e bom dia, boa tarde a todos. Eu acho que já foi colocado aqui o que é esse capital catalítico, o Felipe trouxe isso muito bem, mas deixa eu dar um passo atrás e falar um pouquinho de por que esse capital catalítico é necessário, especialmente quando a gente está falando dos setores relacionados ao uso da terra e, mais especificamente, sobre a agricultura.
E eu queria trazer, eu acho que, duas perspectivas diferentes. Uma, que é importantíssima, pensando que a gente precisa ter a expansão da produção de alimentos global em 50% até 2050. E, aliado a isso, a gente ainda tem toda a questão da expansão dos combustíveis renováveis, como foi explicado aqui pelo Joaquim Levy muito bem, a questão do SAF, e a gente traz com isso uma super oportunidade no Brasil, que é a capacidade de expansão sem a necessidade de competição com a produção de alimentos. Agora, tem uma outra perspectiva nesse ponto, que eu acho que é um pouco mais difícil de ser discutida, que é a transição. Então, vamos pensar que a gente tem 100 milhões de hectares, pelo menos, esses números variam de acordo com a organização, mas pelo menos 100 milhões de hectares de pastagens degradadas que podem ser melhor utilizados para a produção de alimentos hoje no Brasil. Desses 100 milhões, existe hoje um movimento muito grande de pressão do mercado, seja do mercado financeiro, das grandes empresas globais de alimentos, para expandir para o melhor uso dessa terra. Só que os custos da transição eles não podem recair só sobre quem está na ponta, só sobre o produtor. Esses custos eles precisam ser alocados e distribuídos ao longo dessas cadeias de valor. E o Garo também trouxe hoje mais cedo a importância dessas cadeias de valor nos modelos de transição. E para a gente conseguir fazer a correta alocação dos custos de transição ao longo da cadeia de valor, o Blended Finance ele é uma ferramenta maravilhosa, porque ele te dá essa possibilidade, e a gente tem exemplos que estão sendo e vão ser trazidos aqui até pelo Fundo JBS, pela Belterra, por vários outros atores. Acho que a Responsible Commodities Facility também vai apresentar à tarde, e eu não vou nomear todos eles, mas a gente tem grandes exemplos de como isso pode ser feito. Só que tudo isso precisa de escala. E é nesse contexto que o IFAC foi criado em 2021 para acelerar o desenvolvimento dessas estruturas de blended finance que vão acelerar a transição do uso da terra na Amazônia, no Cerrado e no Chaco. Hoje a gente conta com 18 organizações trabalhando junto com o IFAC e usando os padrões do IFAC para desenvolver esses produtos. São 11 produtos financeiros já lançados em mercado, que correspondem a 240 milhões de dólares desembolsados. Só que todos eles, apesar de estarem criando o track record, de estarem gerando esses bons exemplos no mercado, eles precisam de escala. A gente não vai atingir a necessidade de transição sem dar escala. E, para a escala, eu acho que eu tenho vários signatários aqui que não vão me deixar mentir, um ponto que a gente para em quase todas essas estruturas é o capital catalítico, o capital concessional, seja para uma cota mezanina, para uma garantia, para primeiras perdas. Esse tipo de capital, mais paciente, como o Felipe explicou, ele não está disponível no mercado. Então, existe uma... Acho que a gente está no espaço da curva de aprendizado, de maturidade desse mercado, onde esse capital ele é extremamente necessário. E, por isso, a gente fez uma parceria ano passado com o WWF, e o WWF lança hoje, aqui nesse evento, um paper, uma análise que foi feita pelo Boston Consulting Group, que traz um pouco mais de educação e luz para essa necessidade do capital catalítico. A gente precisa achar os outros 2/3 do investimento necessário para a transição, como a Patrícia Ellen colocou aqui no início do evento, e, para isso, para alavancar e para trazer todo esse capital comercial, a gente precisa urgentemente educar o capital concessional, que não é necessariamente só público, nem só multilateral, pode ser também privado e pode vir exatamente da cadeia de valor, como tem sido feito agora nesses exemplos do Fundo JBS, do Fundo Vale, e como que a gente consegue, de fato, direcionar isso dentro de uma estratégia de transformação mais elaborada e de longo prazo. Obrigada, Marcela. Eu vou passar agora para o André, do BNDES, para ouvir um pouquinho a perspectiva do banco em relação
a Blended Finance, Capital Catalítico. O banco teve um edital, né, que selecionou alguns projetos há uns anos atrás e tem divulgado algumas linhas diretamente relacionadas a soluções baseadas na natureza. Queria muito te ouvir, André. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Bom, primeiro agradecer o convite, né, e parabenizar Tony e toda a equipe, enfim, pela colocar esse evento de pé. É um prazer estar aqui. O meu papel aqui vai ser um pouquinho explicar ou atualizar vocês, principalmente dessa chamada, né, porque é um tema recorrente, né, quando marcam reuniões no banco, ou mesmo aqui nos coffee breaks e tal. Acho que a primeira novidade, e dá para ver até aí no meu título, né, a gente criou um departamento, ou reestruturou e adaptou um departamento. Não vou dizer que ele é totalmente dedicado a Blended Finance, mas ele mistura alguns instrumentos que a gente viu nas operações que foram submetidas no edital, em geral, instrumentos de securitização e FDICs, né? Então, a gente botou no mesmo departamento uma equipe que entende de mercado, especialmente crédito, então, FDIC, CRA, CRI, enfim, fundo garantidor, etc., que é a minha origem. E também eu selecionei no banco algumas pessoas que entendem do outro lado, que é o lado do não reembolsável, pessoas que trabalharam na área social do banco, na área cultural, na área de meio ambiente. Então, eu costumo brincar que a gente montou ali um blended team para tratar do blended finance, mas em especial desse edital. Tá? O edital foi lançado em 2022. Alguns proponentes estão aqui, né, aqui no nosso seminário, e foi, sendo bem pragmático aqui, foi feito apenas uma aprovação, um projeto. Tá? Então, 1 ano e pouco é um projeto. Então, tem 10 para a gente, digamos, atacar. Tá? E, obviamente, o tempo é hiper... estamos na pressão do tempo, não a gente, BNDES, nem os proponentes, né, o que a gente está vendo no mundo. Né, o tempo é muito curto. Então, a gente juntou esse time, e aí a minha ideia aqui com vocês em 2 minutos e meio o que tem de comum e o que tem de diferente? Né? Por que demora tanto? Eu com o meu chapéu de mercado de capitais. Primeiro, demora tanto porque as estruturas são totalmente diferentes e totalmente complexas. Tá? Então, tem CRI, tem CRA, tem operação que tem 4 CRAs, uma debênture, uma subordinada, enfim, um garantidor. Aí, a primeira coisa que a gente está fazendo é olhar a estrutura e tentar simplificar. Tá? Assim, muitas vezes se confunde Blended Finance com uma coisa complexa. Então, acho que parte do papel de quem está do lado de mercado e do lado do catalítico tentar o meio do caminho e falar, olha, isso aqui não é complexo. Ou mas vamos tentar ser menos complexo. Então, tem parte do tempo que está se demorando porque a gente vê de tudo que é estrutura. Tá? E aí, obviamente, o time ele tem que ter um background diferente para poder analisar e explicar. Olha, por que eu estou fazendo uma subordinada aqui se no meu fundo de mercado eu não entro na subordinada? Porque acontece isso, a gente, o BNDES, não entra em cota subordinada. Mas por que eu apoio no blended alguém para entrar na subordinada? Então, primeira dificuldade, complexidade das estruturas e dos instrumentos. Os instrumentos são totalmente conhecidos, só que o uso na forma de blended é complexo. O segundo, que eu acho que é o mais importante, o mais desafiador, não só no BNDES, mas, enfim, é mindset. É muito mais fácil a gente fazer uma operação de mercado de capitais tradicional de 500 milhões de reais ou 1 bilhão, em que a gente contrata, enfim, vários bancos nacionais, internacionais, enfim, escritórios de advocacia, a gente faz em meses, até às vezes em semanas, do que fazer uma operação de blend que às vezes é de 30 milhões, 40 milhões, 10 milhões, que demora ano e meio. Então, por isso que a gente juntou equipes para tentar também mudar um pouco não vou dizer esse jogo, mas, olha, dá para trabalhar. A pergunta é que a gente vai fazer os 10% em quanto tempo? Eu respondo, as soon as possible. Mas eu tenho o exemplo de 1 ano, um projeto. Então, não dá para fazer 10 anos, né? Enfim, não dá para trabalhar sequencialmente, vamos ter que trabalhar em paralelo. Então, como eu sei que tem alguns pleitos aqui, enfim, foram 4 projetos em bioeconomia, que acho que é um dos temas centrais aqui do nosso painel. Um já foi aprovado, os outros, tem 2 já em andamento, assim, não vou dizer andamento em diferentes estágios. Tem 4 em desenvolvimento urbano, com área social, a gente já está tocando. E tem também o de economia circular. Né? Então,
acho que o legal também é que a gente é só, digamos, o coordenador, mas a gente trabalha com as áreas setoriais. Então, a gente trabalha com a área industrial, a gente trabalha com a área de meio ambiente, a gente trabalha com a área social, e a gente é só o time que ajuda na estruturação financeira / tributária / societária, entendendo na ponta a necessidade. Então, é um pouquinho de atualização. Estamos à disposição, e a ideia é realmente colocar de pé o mais rápido possível esses projetos, contando, obviamente, com a compreensão e simplificação de quem propôs os projetos, que alguns dá para simplificar. Então, basicamente isso. Obrigada, André. Na sequência do André, eu vou pedir para a Viviane comentar um pouquinho que tem lidado com alguns desafios do lado de um banco privado pelo Santander. Banco privado, comercial e europeu, né? Que segue também a regulação não só brasileira, mas europeia também. Então, é até confortável falar com os investidores estrangeiros de que a gente definiu e tem ambição para investir em blended finance e também, principalmente, em sistema agroflorestal, restauração de área degradada, projetos de carbono, né? O Santander já investiu em equity, tanto na Way Carbon quanto em biomas, mas eu quero falar das operações até que saíram ali do Lab. A CRA Conexus com a Belterra, que foi a primeira que a gente fez em bioeconomia, ano passado, e também a da RCF, que é a do Responsible Commodity Facility, que Marisa está aqui e vai ter todos os detalhes, porque a gente já está fazendo a captação também para as próximas tranches. Mas, para a gente conseguir fazer, a gente criou, ano passado, um time responsável, assim como no BNDES a gente identificou que não dava para... Eu cuidava de toda a parte de finanças sustentáveis, não daria para me dedicar para essas operações mais complexas, então me juntei com o time do Léo Fleck, especialista em Nature-Based Solutions, Bioeconomia, Amazônia, e juntamos também as expertises com o pessoal de banking. E montamos um time específico e dedicado para estruturar blended finance, voltado para agricultura de baixo carbono, os projetos de restauração, sistema agroflorestal e também eletromobilidade e energia mais focada em biometano. Aqui nessas operações, a gente não tem teto e nem limite para as operações. E o nosso bottleneck, o nosso limite tem sido justamente o capital catalítico concessional, né? Que mais longo prazo a gente também está disposto a abrir um período mais longo e de estruturar. E a gente tem estruturado junto com os empreendedores e buscado também os off-takers para garantir que eles tenham a receita. E aí a gente fica com o risco, na verdade, de performance. E para tudo isso, além do time e engajar todo o banco, a gente precisa do envolvimento e do engajamento dos líderes sêniores do banco, porque é assumir mais risco. E ao assumir mais risco, a gente está dividindo e criando também um framework específico para esse tipo de operação. Porque quando a gente vai falar de bioeconomia, dos sistemas aqui da Belterra, por exemplo, tem a safra, e não dá para esperar a avaliação de 1 ano e meio, né? E o tempo corre. Então, como é que a gente consegue agilizar isso? Então, seguindo já as regras e passando pelos nossos fóruns globais, os investidores estrangeiros contem conosco também, porque a gente já responde todas essas perguntas e a gente trabalha junto com os empreendedores e com todo o ecossistema, olhando para a cadeia como um todo, para mitigar cada um dos riscos. Valmir falou na sessão anterior de trabalhar com assentamentos. Como é que a gente usa a expertise do Prospera para buscar outras garantias, como coletivas, para a gente fomentar a produção de cacau sustentável, né, que a gente pode ser um dos grandes fomentadores e fornecedores globais. Então, à tarde tem vários pitches, então, que a gente já está olhando também, e eu convido vocês para participarem junto com a gente de construir de forma coletiva e buscar. Risco sempre tem, mas a gente também está buscando alternativas para os mitigantes, e a gente vai encontrar esses caminhos, né? Então, é isso. Obrigada, Vivi. Vou passar para o Gustavo para falar um pouco da experiência do Fundo Vale, que tem apoiado diferentes instrumentos relacionados a Nature-Based Solutions.
Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo e parabenizando o Tony e a Viviane pelo evento. Espero que a gente possa continuar apoiando e que essa agenda seja recorrente, anual, super importante, né? Agradecer a Isabela Zicarelli do time que fez isso acontecer pelo Fundo Vale, né? Bom, eu acho que de todos os números, reportes, a gente se entende como quem está tentando gerar cases concretos em campo, né? Então, eu brinco muito que a gente é um do tank, né? Que pega dessas informações e tenta viabilizar cases e negócios que a gente consiga provar que é possível fazer blend and finance, é possível trazer retorno. Isso a gente precisa ter cases concretos, né? Muito feliz de ver outros fundos também nessa direção, né? Então, por que para a Vale é importante Nature-Based Solutions, né? Acho que o Rodrigo Lauria ontem conseguiu trazer muita visão sobre as metas de mudanças climáticas que a gente se engajou, mas eu vou focar mais na meta florestal, né? A gente tem um compromisso de recuperar e proteger 500 mil hectares de floresta, além das nossas fronteiras, e totalmente com foco em adicionalidade. O grande desafio aqui é como é que a gente consegue gerar essa escala, e a gente optou por fazer isso por meio de soluções inovadoras. Se hoje a gente está discutindo muito sobre pipeline, 4 anos atrás, né, Valmir, era literalmente tudo mato, né? A gente tinha que buscar soluções de negócio como isso. Então, ficou claro para a gente tinha que pensar numa visão de plataforma, né? Então, sob o prisma de investimento, a gente tem uma estratégia que vai desde o investimento sustentável, onde a gente investe em fundos, né, ESG. Então, como que o objetivo aqui é trazer alguns cases, eu vou nomear algum dos cases que a gente investe, né? Então, a gente investe no Timber Investment Group, que a gente entende que é um fundo de investimento sustentável que faz sentido a gente fazer esse tipo de abordagem. A gente também trabalha focado em equity, tanto aqui como um sócio, né, da Biomas, entendendo que um esforço coletivo de vários atores criando um novo negócio seria possível a gente dar a escala necessária para a restauração. Então, tem um foco muito grande de olhar para o que o Raul falou mais cedo aqui sobre concessões públicas, mas o nosso foco mesmo, que a gente queria dar o zoom, é o capital catalítico, né? Como é que a gente consegue via Fundo Vale, acelerar mecanismos de blend and finance sob a ótica do capital privado de-risking operações. Então, basicamente, a gente olha para 2 grandes vertentes, assim, porque o blend and finance também, sob a perspectiva do capital catalítico, parece que é um dinheiro de graça, então é um dinheiro para eu fazer minha operação. Não, é um dinheiro correto para fazer determinada atuação em determinado time do projeto. Então, na nossa perspectiva, a gente sempre olha para adicionalidade e materialidade. Então, nosso capital vai ser adicional para aquele processo. Aí, por exemplo, a Belterra é um caso onde a gente entende que sim. Então, trabalhar com sistemas agroflorestais é uma forma da gente gerar renda para o produtor, gerar um impacto social em larga escala. Aí, essa adicionalidade. A materialidade é um tema material, isso vai fazer diferença? Então, aí vou dar um exemplo da Caporã, por exemplo, que é onde está trabalhando com pecuária, e não é possível pensar em mudança climática sem olhar para a pecuária. Então, você olhar para a pecuária com uma forma mais de trabalhar de uma forma mais sustentável, né? Integração lavoura-pecuária, floresta, é muito interessante. Então, realmente, o material resolve a questão especificamente do Brasil. Então, a gente coloca capital filantrópico para desenvolver um modelo, dando um passo além. Ano passado, a gente teve a divulgação, tem um trabalho importante de desenvolvimento de uma nova metodologia de geração de crédito de carbono por meio de intensificação pecuária. Então, se você olhar a propriedade, é possível gerar crédito de carbono florestal, é possível pensar em retenção no solo. Então, é possível também olhar para a redução por meio de intensificação pecuária. Então, a gente olhando para esse cenário, esse tipo de capital é capital catalítico, é filantrópico e que ainda vai acelerar. Essa é o que a gente chama de uma fase 1 de como a gente trabalha. A fase 2 já é olhar para mecanismos financeiros, o capital filantrópico ser acelerador de mecanismos financeiros. Então, o nosso capital acelerando esses negócios. Então, Belterra, Caporã, Inocas, Courageous Land são ativos que a gente vai ver agora à tarde, que a gente fomentou no início a geração deles. Agora a gente entende que vai para uma fase de venture philanthropy mesmo, que é como é que esse capital vai acelerar, como é que o nosso capital filantrópico acelera o capital disponível para esses negócios, de uma forma correta, no prazo correto e tudo mais. Então, hoje eu gostaria de destacar aqui alguns parceiros relevantes que estão nessa jornada conosco. Vou roubar o seu 1 minuto que sobrou ali para continuar.
Aí, então, assim, a gente tem a JGP aqui, que é um parceiro super relevante, que a gente está lá na discussão com a IFEC, com o Belterra, há um ano também, tá? Então, para o BNDES também não ficar se sentindo. A gente trabalhando nas soluções de como que a gente consegue fazer que o capital concessional destrave esses valores. Então, a gente realmente acredita que esse vai ser um dos cases que podem atrair capital internacional, lastrear operações, mostrar que é possível desenvolver. A gente está com a Capital, que também vai estar focando em Venture Capital mesmo, né? Em soluções tecnológicas que aceleram essa escala que a gente precisa. Estamos com a Vert, a Natura, eu vi a Marta em algum lugar. Então, esse é um exemplo de como que o nosso capital olha para a solução e não tenta adaptar a solução ao capital. Então, exemplo concreto. A Marta, junto com uma série de atores, Natura e vários parceiros que estão aqui, desenvolvendo uma solução de crédito para o extrativismo. Ok, para isso crescer, precisa de assistência técnica. Então, o capital do Fundo Vale foi direcionado não para destravar o crédito do CRA, mas sim para assistência técnica que destrava o produto. Então, o capital catalítico eu vejo nesse lugar. Não é o capital mais barato, é o capital adequado para o momento onde a gente precisa estar. E é onde a gente está. Então, dentro dessa nossa história, alguns números, né, já são mais de 300 milhões de reais. Então, até há um capital não do tamanho que precisa, né? Precisa de ter mais recursos. Nós estamos falando de mais de 12 mil hectares recuperados, mais de 160 mil hectares protegidos, então já é possível fazer isso. Tá? Bom, acho que agora realmente vou compartilhar o tempo com você. Obrigada, Gustavo. Passar para a Andréia para contar também um pouco da experiência do Fundo JBS. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Tony, pela oportunidade, Viviane e todos os da equipe, né? O evento está muito interessante e cumprimento todos aqui na mesa. Bom, para a gente começar, o fundo normal, ele é um fundo bem diferente no cenário brasileiro. Ele é um fundo corporativo, mas ele não investe nas cadeias só, né, da JBS, pode ir muito mais além, e ele está num espaço bastante pré-competitivo. A gente não, embora trabalhe na cadeia, a gente não trabalha para o grupo exclusivamente, ele está no mercado, obviamente pode usufruir disso. Então, no geral, a gente melhora a cadeia como um todo, ou o setor como um todo. A gente tem duas frentes de... Nosso propósito de valor, de fato, é trabalhar com negócios e estimular negócios, tanto que estimulem negócios, ecossistemas de negócios da floresta em pé, quanto em áreas que já foram convertidas e que não são tão produtivas. Então, eu quero... Gustavo já economizou meu tempo, mas eu quero dizer e repetir que não é possível a gente trabalhar nessa transição para a agricultura de baixo carbono e mesmo na conservação da Amazônia se a gente não trabalhar com a pecuária. A pecuária ela ocupa hoje 80%, basicamente, de toda a área que foi convertida. Então, a gente tem mais ou menos 75 milhões de hectares de pecuária na Amazônia, 42% de toda a pecuária, de todo o gado hoje no Brasil, né, que vira carne, ele vem da Amazônia, e 13% do PIB é por causa desse setor na Amazônia. Então, assim, a gente tem que melhorar essa pecuária, fazer ela ficar, de fato, regenerativa, melhorar o solo, fazer com que esse solo ele absorva carbono, mantenha esse carbono absorvido e, sobretudo, trabalhar com uma parte importantíssima da cadeia, que são os agricultores familiares, os pequenos produtores, que, hoje, dados do IBGE, perfazem 200 mil famílias com pecuária ativa na Amazônia, de pequenos produtores. Isso significa 78% de todas as propriedades rurais da Amazônia. Em termos de área, é 30%, mas em termos de impacto social, é imenso. E, como o Valmir estava falando mais cedo, 73% de toda essa agricultura está nos chamados assentamentos rurais. Esses assentamentos rurais, que sofrem de muitas mazelas, é necessário de investimento público e também negócios. Só a filantropia tradicional, que vai lá e faz um projeto, a gente também faz, é importante para a gente aprender, mas você perde na sustentabilidade, porque, na verdade, não é um negócio. Então, o fundo aprendeu que a gente precisa, e a gente está bem atrás do Gustavo, mas vocês nos inspiram bastante, que a gente tem que trabalhar com negócios de impacto. Né? E, por conta disso, ano passado, a gente montou
um programa, né, não é um projeto, um programa chamado Juntos, que tem 3 elementos. Trabalha com as pessoas, né, então eu gosto do nome Nature People-Based Solutions. Não dá para a gente fazer nada sem as pessoas que estão lá. E não dá para a gente ficar imaginando que a gente vai resolver a questão do desmatamento se a gente não tratar essa inequalidade, não tratar essa questão da dificuldade que essas pessoas têm de fazer renda, como hoje o secretário do Pará falava. Ele ganha R$150 por hectare e ele precisa de R$5.000 para recuperar esse mesmo hectare. E esse programa, então, é baseado nas pessoas, é baseado na conservação, então, é uma pecuária sem desmatamento, sem choro, com rastreada, com transparência, mostrando de onde está vindo aquela carne. E, por último, uma pecuária eficiente, que produza mais, que gere mais produtividade e melhoria para o solo. Por isso a gente fala que a nossa ambição é, de fato, ser regenerativo. Aquele solo ele volta a ser produtivo. E nessa nossa jornada, o nosso primeiro piloto foi apoiar uma empresa nascente, então a gente usou o Seed Money para fazer essa empresa ficar em pé, que é a Rio Capim, que vai ter um pitch hoje à tarde, né, sobre ela. E ontem, né, a gente teve a felicidade, e já anuncio aqui em primeira mão, embora tenha saído na mídia, que a gente também vai usar o capital catalítico, esse que já foi explicado aqui, para fazer o primeiro CRA, né, que deve aumentar por 10 o negócio. A gente precisa de escala, como banco, como o BNDES e outros bancos. A gente precisa de escala vindo das empresas, das próprias empresas, para trabalhar em suas cadeias, né? E a gente precisa que a filantropia também esteja mais atenta e mude também um pouco mais a sua estratégia. É como você falou, que está muito bem explicado. Às vezes, a filantropia é muito necessária, mas a filantropia tradicional precisa também entender de como ela consegue apoiar negócios que vão ter sustentabilidade no tempo. Eu digo a vocês, esse nosso negócio é todo baseado esse negócio que eu falo nosso porque a gente construiu isso a muitas mãos, ele é baseado nessa transição da pecuária com o agricultor familiar junto. Eu acho que o Valmir, que é o proprietário do negócio, dificilmente conseguiria dinheiro com juros que a gente fez, uma parte de doação e com o tempo que a gente fez para pôr isso em pé, e hoje a gente está conseguindo dar esse primeiro passo. Não tem esse dinheiro disponível no mercado. A gente precisa desse primeiro dinheiro para raise up, para fazer o negócio acontecer e também para dar essa primeira escala. Depois, se ele se prova, o mercado vai conseguir investir nesse tipo de negócio. Então, é isso. Acho que fico à disposição para dar mais detalhes. Não esqueçam de assistir na primeira rodada aí o pitch do Rio Capim. Tá bom. Obrigada, Andréia. Eu vou aproveitar essa fala da Andréia e eu queria voltar aqui com uma pergunta, e aí eu começo com o Gustavo, que ela trouxe o componente do impacto social para essa discussão, e é fundamental, mas a gente tem ainda um desafio, porque muitas vezes o impacto social ele pode ser percebido como um risco, quando a gente fala de um instrumento e no universo dos investimentos. E aí existem outra dimensão, que é o impacto ambiental, que toda essa discussão sobre a valoração dos serviços ecossistêmicos, e hoje o que a gente tem mais desenvolvido, né, entre todos, é o mercado de carbono, e o acesso ao mercado de carbono por parte de pequenos produtores também é uma barreira. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês têm lidado com a dimensão social nesse tipo de investimento e também o quanto o carbono já tem habilitado esse tipo de operação e como vocês têm considerado a dimensão do carbono nesse tipo de operação. Vou começar com o Gustavo e depois eu queria ouvir a Vivi. Bom, eu acho que só roubando um pouquinho, só para não poder deixar de falar, assim, acho que se a gente está num ambiente com investidores, eu acho que esse é um modelo a ser aplicado. Então, o Fundo Vale junto está olhando, avaliando, para co-investir junto com o Fundo JBS. Eu acho que aqui tem investidores que querem entrar nessa arena, poderiam olhar esse produto. Então, desculpa o tempo, mas era isso. Bom, carbono, assim, a gente entende o carbono como um incentivo econômico ao modelo, né? Assim, crédito de carbono é isso. Bom, então,
qual que é o modelo que você precisa desenvolver, onde o crédito de carbono está inserido, não para financiar sozinho, exclusivamente, o projeto. A gente olha lá numa visão de portfólio, e acho que o carbono tem que estar inserido na visão de portfólio, que combina risco, retorno, impacto e carbono. Então, na visão de portfólio, vamos ter iniciativas que vão esticar mais a conta do carbono. Então, por exemplo, a gente está olhando biomas, é um caso como esse, onde o carbono é mais relevante, e agora tem soluções como Belterra, onde o carbono ele não é o fator decisivo da receita. Bom, em soluções como a Belterra, olhando para a questão de assentamento, eu entendo onde o carbono pode ser adicional realmente, sob a ótica financeira, mas sob a ótica de financiar, por exemplo, assistência técnica para pequenos produtores. Então, uma distribuição correta de benefícios por um carbono de maior impacto socioambiental, ele deveria ter um preço maior. Esse preço maior ser compartilhado com a cadeia, desenvolvendo soluções que hoje a filantropia financia, mas um modelo como o carbono poderia dar sustentabilidade financeira para que a assistência técnica corra com o projeto. Então, eu vejo o carbono como uma solução de acelerar um portfólio de Nature-Based Solutions. É claro que há soluções onde ele vai ser o carro-chefe, vai esticar a conta, vai contribuir para metas climáticas e compensações, mas em contextos de paisagem, numa visão de portfólio que não inclui outras soluções produtivas, eu vejo o carbono cumprindo o seu papel original de incentivo econômico. O carbono vai ser a receita adicional que vai viabilizar esse projeto economicamente, porque a receita com o cacau, com as outras fontes, a madeira ou produtos não madeireiros da floresta, eles vêm mais tarde, né? Vêm mais a longo prazo. E é fundamental ter o olhar para o social, porque se a gente quer garantir a permanência desses projetos, é o social quem vai garantir isso. Porque, geralmente, as vulnerabilidades dos projetos vêm também do que está acontecendo, principalmente com o social. Então, para nós, é fundamental e tem que ser muito robusto todo o desenvolvimento e o design dos aspectos sociais de cada projeto. E que ele também precisa ser valorado e aí ter um premium por isso, né? E acho que isso é importante. E, principalmente, os off-takers. Então, a gente, com a nossa mesa de carbono, Madrid e UK, a gente também apoia os nossos clientes na busca desses off-takers por esse crédito de carbono para viabilizar essas operações. Quero fazer agora uma outra pergunta aqui que veio da plateia. Até que ponto os seguros eles entram nessas operações e eles poderiam complementar, enfim, o que a gente fala de capital catalítico, quanto o seguro pode assumir desse papel? Acho que vou começar aqui com a Marcela, depois o Felipe. Bom, vamos lá. Acho que boa parte da resposta eu vou deixar para o Felipe, mas até pegando uma carona na última parte aqui do carbono, não só os seguros, mas o próprio carbono e outros instrumentos, eles podem ser veículos importantes para atrair esse capital catalítico. Então, o carbono, por exemplo, pode ser que eu não ache um investidor da mezanino ou da júnior ou uma garantia, mas eu vou encontrar potenciais compradores de carbono que estão dispostos a antecipar parte desse investimento, e essa antecipação pode ajudar a compor estruturas de blended finance. Então, isso vale também para os seguros. Então, não necessariamente é um investimento direto que a gente vai estar ali, mas eu posso trazer outras formas de mitigar o risco geral desse investimento para viabilizar um custo menor ao tomador final, ao beneficiário. E esse é o papel não só dos seguros, do carbono, ou de várias outras formas diferentes que a gente vem avaliando de forma criativa para fechar esses gaps. Né? Muito bom. A gente estava falando Nature-Based Solutions, e a percepção geral dos investidores é que há um risco maior do que operações tradicionais. Em alguns projetos, até a gente vê que é o oposto. Mas a percepção geral, e em alguns casos também, acaba demonstrando que é um pouco mais arriscado, sim. Mas o ponto aqui interessante, eu vou tratar o seguro como uma maneira de reduzir o risco. Tá? Então, eu vou colocar nesse mesmo chapéu, nesse mesmo guarda-chuva, também a questão de garantias. Tá? Quando eu falo especificamente de seguros, eu posso olhar, eventualmente, algum projeto relacionado à produção agropecuária, eu posso pensar uma forma de um seguro de produtividade, que vai garantir ali
uma produtividade mínima, etc. Caso não cumpra, complementa. Eu posso pensar num seguro contra incêndio. Então, eventualmente, eu estou num projeto de carbono, obviamente tem um risco de incêndio, projeto de carbono florestal, e existe um risco de incêndio ou de recuperação de área degradada, e o seguro pode ser relevante nesse aspecto também. E aí, diversas outras estruturas a gente tem que pensar, né, porque, como foi falado pelo Tiago da Aon anteriormente, a gente tem o costume de olhar para os seguros muito encapsulado, né, cada um no seu silo. E agora, né, considerando as questões climáticas, faz sentido olhar com outro approach de uma forma mais ampla. Então, essa é a parte do seguro. E aí, garantia em geral, e aí até um ponto de como pode ser utilizado o capital concessional. O capital concessional não é necessariamente só capital barato, ou capital de longo prazo, pode ser uma garantia. Então, o BNDES, por exemplo, pode garantir um portfólio, eventualmente, que tem aspectos mais significativos de impacto. Isso pode reduzir a percepção geral com relação àquele negócio e atrair capital privado. E aí, o capital privado pode, inclusive, oferecer uma taxa de juros mais competitiva para aquele negócio. Então, eu acho que esse é o papel, né, de seguros, de garantias nessas estruturações financeiras. Obrigada, Felipe. Posso até pegar um gancho, né? Sim, por favor. Dos 10, eu não posso falar, obviamente, caso a caso, né? Embora alguns exemplos aí que o Gustavo deu, a gente está envolvido também. Então, mas eu não posso falar especificamente de cada operação, mas dos 10, tem pelo menos 3 onde parte do que está sendo pleiteado ao BNDES é seguro / garantia / fundo garantidor / uma outra estrutura também que eu nem saberia explicar, tá? Na linha da complexidade, mas que funciona como uma garantia. Tá? André, temos uma próxima aqui também para você, perguntando um pouquinho sobre se o BNDES tem planos de criar uma linha para capital subordinado. E, enfim, né, acho que um pouco teve o edital de Blended Finance, mas a gente sabe que existem algumas restrições, então seria muito bom te ouvir nesse sentido. Tá. A gente, na linha Blended Finance, na verdade, a gente chama de Fundo Blended Finance, mas o nome ele não traduz o que é. Então, o Fundo Blended Finance, que foi criado pelo BNDES, nada mais é do que parte do lucro, que é como se fosse um orçamento. Então, o fundo aqui não é uma estrutura jurídica. Tá? Então, a gente tem uma política de Blended Finance e um fundo, né, ou parte do orçamento, para usar nessa chamada. Tá? Então, inicialmente, nesses próximos 10 projetos. E a gama de instrumentos é hiperflexível. E aí, acho que é por isso parte do motivo pela qual, quando a gente recebeu as propostas, vieram também com diversidade de instrumentos. Então, subordinada está na linha Blended Finance. Não está na minha linha de mercado. Eu, quando trabalho como fundo com chapéu de mercado, não está, mas por uma razão, não porque a gente não goste, mas por uma questão regulatória. O consumo de capital em cota subordinada para uma instituição financeira é proibitivo. Tá? Então, a gente usa o nosso capital em mercado, em outros instrumentos, enfim, é mais fácil até você investir diretamente na ação do que numa subordinada. Então, na linha de Blended, ele está disponível. Grande parte dessas propostas chegaram para apoio via cota subordinada, mas aí não é o BNDES entrando na cota subordinada, é o BNDES apoiando um parceiro para entrar, tá? Mas a gente com capital. E são vários instrumentos possíveis. Tá? A gente tem cota subordinada, tem fundo garantidor, tem seguro, tem assistência técnica, em grande parte. Acho que são 2 condições que são hiper importantes, que acho que foi falado aqui, acho que praticamente por todos. O nosso papel é de catalisador. Tá? Então, a gente exige que, no mínimo, para cada R$1 do BNDES, o parceiro seja responsável por trazer pelo menos 3. Então, a alavancagem mínima é de 1 para 4. Tá? Porque, se for só o capital catalítico puro e simples, a gente tem as linhas não reembolsáveis do banco, né, tradicionalmente utilizadas há décadas, na esfera social, na esfera ambiental. Então, na verdade, a linha de Blended Finance, por mais que seja um não reembolsável, é um não reembolsável com o propósito de trazer vocês, ou muitos de vocês aqui com gente para a estrutura. Tá? E o outro, a gente, como banco público, a gente acompanha o projeto, a gente quer que aquela estrutura fique de pé quando a gente sair. Então, a gente não aporta e sai
A gente vai ficar com vocês durante 10 anos, 12 anos, 7 anos. Alguns até falam, mas não dá para ficar menos tempo. Não, porque a gente quer ver a efetividade. Eu quero saber se, ao sair, o projeto está de pé, que é o impacto socioambiental, financeiro positivo, não necessitar do capital catalítico de forma recorrente. Aproveitando esse ponto, eu queria ouvir um pouquinho da Andréia, depois também, se o Gustavo quiser comentar, a integração da abordagem que vocês têm feito com algumas políticas públicas e, principalmente, linhas de crédito existentes, porque acho que existe, né? O Gustavo falou de assistência técnica, a gente sabe que tem, enfim, Pronaf, ABC, e que é fundamental também que a gente tenha uma integração maior para ter mais sustentabilidade, para ter mais escala. Como que vocês têm contemplado essa dimensão? Perfeito, obrigada. Ótima pergunta. Para trabalhar num território tão grande como a Amazônia, né, 60% do Brasil é formado pela Amazônia Legal, a gente precisa, de fato, contar, e com problemas tão complexos, com política pública. Esse modelo que a gente lançou de negócio, o crédito para o produtor, pequeno produtor, reformar a sua propriedade, ele supostamente viria de Pronaf, que é esse crédito altamente subsidiado pelo governo brasileiro dedicado à agricultura familiar. Só que o que acontece com esse crédito, embora grande parte dele seja destinado à pecuária, esse crédito ele não é destinado à reforma das pastagens, porque é um crédito mais de investimento, e sim à compra do boi. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar muito para mudar na política pública, nos bancos e etc. A gente tem feito cooperações e memorando de intenções aí com vários bancos, né? BASA, o Banco do Pará, enfim, bancos públicos, cooperativas também, instituições de financiamento cooperativas, né? Enfim, mas isso é algo importante e trava muito na política pública. Outra coisa, para ganhar escala, seria muito interessante que a gente tivesse também acesso a uma assistência técnica pública, como existe, né? Então, por que não tem? A gente tem que pagar, e, normalmente, é difícil o negócio assimilar isso de cara. Então, a assistência técnica é algo que precisa de doação, de dinheiro, de grant, né? Então, é algo que, como bem falou o Gustavo, o carbono poderia ser muito interessante. Mas, no caso da agropecuária, a gente não tem principalmente da pecuária, a gente não tem ainda uma metodologia de carbono tranquilinha, que você vai lá, registra e faz um projeto. Você tem muita dificuldade. Seja porque os padrões estão com outras referências, principalmente referências do norte, dos países do norte, que tem outro clima, outro tudo. E então a gente tem dificuldades ainda, não está aprovado ainda esse padrão que vem aí do Imaflora, outras pessoas envolvidas, Lohan, que também mostra que a redução do tempo de abate reduz um monte de gás de efeito estufa. Então, a gente tem muito por fazer ainda de estruturante, de condições habilitantes para a gente conseguir fazer isso virar realidade. No caso da Rio Capim, só 7%, 8% está previsto, né, como uma renda vindo do carbono. E, de toda forma, como que você divide isso também ao longo de toda a cadeia para chegar nesse pequeno produtor e etc. Então, acho que tem toda a conexão com políticas públicas super importantes. Eu assino embaixo tudo que a André falou, inclusive as referências que a gente usou para, lá atrás, apoiar a Conexo para destravar a Pronaf vem de estudos que a André fez, então, assino embaixo. Agora, eu acho assim, capital catalítico, nessa perspectiva, ele também tem que ser, ele não pode ser capital catalítico para o resto da vida. Então, acho que a atuação nossa nesse tipo de Pronaf é uma solução, ela tem que ser temporária para, por exemplo, gerar a liquidez que talvez o mercado ainda não entenda. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue comprar esse risco que o mercado não compra, só que depois uma política pública, de fato, é a ação estruturante. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu acho muito interessante a perspectiva do Fundo Clima do BNDES. Tem todas as regras a serem construídas. Então,
capital catalítico, por exemplo, Fundo Vale, Fundo JBS e outros atores, poderiam ser um lastro de garantia para que empreendedores acessassem o Fundo Clima. Então, por exemplo, crédito de carbono, voltando na equação, ele poderia ser não serve como lastro de garantia para a instituição financeira, mas para organizações que têm compromissos voluntários de compensação de suas emissões, eventualmente poderia. Então, esse capital catalítico, ele poderia estar lastreado pelo crédito de carbono gerado do projeto, dando a garantia para destravar um capital adequado do Fundo Clima para, por exemplo, para um empreendedor. Então, acho que essa sua pergunta acho que foi assim, ou seja, perfeita. Acho que assim, é catalítico e tem que gerar uma política, tem que ser integrado com uma política pública para gerar a escala que o Brasil precisa. Obrigada. Eu aproveito, a gente já vai caminhar para o encerramento aqui do nosso painel. Agradeço todos os painelistas. Acho que a gente fica com um bom caminho para as nossas apresentações da tarde, em que a gente vai ter ainda um entendimento maior sobre alguns casos que foram citados aqui, e reforço o potencial que a gente tem nessa agenda para ter uma participação maior do setor privado, sempre muito alinhado a políticas públicas, e esse olhar integrado, o olhar para o território, uma combinação muito interessante que foi dita aqui, sobre considerar uma dimensão de portfólio, sob o ponto de vista de investimento, e eu acho que, sob o ponto de vista de impacto, também esse olhar sobre o território, para que a gente tenha uma combinação de impactos que façam sentido para o desenvolvimento que a gente considere, de fato, sustentável. Obrigada a todos e todas.